Prezados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 18º domingo do tempo comum nos estimula a refletir sobre como deve ser a nossa relação com os bens da terra, com os bens materiais. Primeiramente, precisamos considerar, não podemos negar que a riqueza é um bem. Porém, a riqueza, mesmo sendo em si um bem, ela não pode ser considerada um bem absoluto. É exatamente isso que a liturgia de hoje nos faz refletir. Primeiro, que a riqueza é sim um bem. É um bem para nós. Não só os bens materiais, mas tudo aquilo que está ao redor disso também. Todas as realidades, todas as conveniências, todas as possibilidades deste mundo, tudo aquilo que nós podemos usufruir das coisas da terra, não só das coisas materiais, mas também das posições, dos cargos de evidência, enfim, de tudo aquilo que a riqueza pode nos trazer. Apesar de que o livro do Eclesiastes diz que tudo isso pode se tornar uma vaidade, pode nos levar à vaidade, e Jesus nos chama a atenção para não nos deixarmos levar também pela ganância, não só a ganância acerca do dinheiro, mas também acerca do poder, da evidência, etc. Portanto, apesar de tudo isso ser um bem em si mesmo, isso não pode ser considerado um bem absoluto. Portanto, diante de todos os bens terrenos, nós precisamos considerar que só há um bem absoluto. Um bem que não passa, que não termina, que não acaba, que não é passageiro, porque a riqueza, por maior que ela seja, ela acaba. E mesmo que ela seja uma riqueza tão grande, você acaba antes dela. Ou ela acaba antes de você morrer, ou você morre antes de acabar a sua riqueza. Portanto, a riqueza não é um bem absoluto. Você não a detém para sempre. Você não a detém para toda a eternidade. Você só possui aquilo que de fato você tem para sempre. Você só pode dizer que possui algo que não lhe é tirado. Porque as coisas da terra, tudo que é da terra, nos é tirado. Tudo que é da terra acaba um dia. Mais cedo ou mais tarde, isso acaba. Portanto, você não pode dizer, em tese, que tem uma casa. Vem uma tempestade, pronto, destruiu toda a sua casa. Então você não tem casa. Você não possui a casa. A casa não é um bem absoluto seu, porque ela pode deixar de existir. Nem mesmo esta vida terrena. Por isso, não nos apegarmos nem mesmo a essa condição, porque até esta condição que nós muitas vezes vivemos de uma forma como se a vida aqui na terra fosse absoluta, como se a vida terrena, ou seja, a vida das coisas da terra, fossem absoluta, eterna, e não é, ela acaba, ela é passageira. Por isso buscar sim, viver os bens terrenos, viver as riquezas, os bens da terra, mas não nos esquecer do maior bem, do bem absoluto, da riqueza absoluta, que é Deus, que é a vida eterna, que é a salvação. Portanto, precisamos cuidar sobretudo para que as coisas da terra, os bens da terra, não nos impeçam de buscar ou de adquirir os bens do céu. Porque muitas vezes, por causa dos bens da terra, nós podemos comprometer a nossa salvação. Por causa das riquezas deste mundo, dos bens deste mundo, nós podemos comprometer seriamente o bem absoluto que é Deus. Portanto, meus irmãos, a liturgia de hoje nos convida
a abraçarmos a sabedoria, a virtude de não apegar o nosso coração aos bens deste mundo, porque tudo é passageiro, tudo pode terminar de repente. E o verdadeiro tesouro que nós devemos procurar incessantemente, o verdadeiro tesouro que nós devemos procurar a cada dia, é aquele de que nos falou São Paulo na segunda leitura de hoje. Buscai as coisas do alto, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós também aparecereis com Ele, revestidos de glória. Portanto, meus irmãos, fazei morrer, diz São Paulo, tudo que em vós pertence à terra, para que possa realmente nascer em vós, para que sejais revestidos do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador. Portanto, buscar os bens eternos, o bem absoluto, e não permitir que os bens da terra nos impeçam de alcançar o verdadeiro bem, que é Deus. Por isso a nossa vida está escondida com Cristo no mais alto dos céus. Esse é o nosso bem absoluto, esse ninguém pode tirar de nós, esse nós não podemos, nós nunca deixaremos de ter, de obter, que é a salvação. Podemos até perder a salvação, não porque ela pode ser perdida, mas porque nós podemos nos perder diante dela. Mas a salvação já nos foi dada, a salvação já foi conquistada para nós. A salvação é um bem que nós possuímos, porque até mesmo com a morte, aliás, a morte nada mais é do que a libertação dos bens terrenos para possuir por toda a eternidade os bens eternos. E esse bem eterno que é Deus, esse nós já possuímos agora e o possuiremos por toda a eternidade. Então esse bem nós podemos dizer que nós possuímos. Esse bem nós podemos dizer que é nosso, porque ele não termina, ele não acaba. Ele já nos é dado hoje na terra e nos será dado em plenitude ainda no céu. Deus nós já o temos agora e o teremos por toda a eternidade. Portanto, Deus nós podemos dizer que temos. Deus nós podemos dizer que possuímos. Porque Deus jamais deixa de estar conosco. Jamais deixamos de obter, de ter a graça de Deus. Mesmo em meio a toda a dificuldade, a todo o sofrimento, a todo o pecado, a toda a morte, até mesmo diante da morte, esse bem nós possuímos. Portanto, meus irmãos, o nosso destino não está fechado nos horizontes terrenos. E que mesmo que tenhamos a tendência aos deveres desta vida presente, mesmo que tenhamos a tendência de voltar o nosso coração para as coisas da terra, a liturgia de hoje nos diz: não esperemos da vida terrena aquela felicidade, aquela realização que só Deus pode dar. Não esperemos encontrar na terra a felicidade, a realização que só Deus pode dar. E por isso, se nós nos desvirtuamos, deixamos de lado a virtude, é exatamente isso que acontece. Aí entra a vaidade, como nos falava o livro do Eclesiastes. O homem que vive a vaidade, ou seja, que busca sempre mais preencher o seu coração das coisas, vejam, a sua vida é um sofrimento, sua ocupação é um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração, nem mesmo de noite repousa o seu coração, ele fica sempre pensando, sempre se preocupando. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, com competência, sucesso, de repente ele vê obrigado a deixar tudo isso a um outro, e ele se incomoda com isso, ele sofre com isso.
Isso é vaidade. Por que o Eclesiastes chama tudo isso de vaidade? Por quê? Porque tudo aquilo que nos faz apegar-se às coisas daqui, então não só as riquezas materiais, mas até mesmo as condições, as posições, certamente tudo isso nos impede de voltarmos para os bens eternos. Quando a gente está muito preocupado, e geralmente essa preocupação gera em nós tormento, sofrimento, a gente acaba perdendo o bem eterno. O bem eterno acaba deixando de ser uma referência para nós. Por isso Jesus diz no Evangelho, atenção, atenção. Veja, é muito interessante no Evangelho Jesus dizer atenção. Por quê? Porque certamente alguns, diante desta temática, estavam já meio que voltando o olhar para outros horizontes. Não se identificava tanto com aquilo que Jesus estava falando. Por isso Jesus diz, atenção, olhem aqui, todos, tomem cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste nisso. A vida do homem não consiste na abundância de bens. A vida do homem não consiste no ter, no poder, no prazer. Porque o ter, o poder e o prazer são bens passageiros. Por isso, cuidado. Cuidado com a ganância em vista do poder, do possuir, do ter e do prazer. Porque tudo isso que você pode considerar felicidade, tudo isso que você pode considerar como motivo da sua realização, pode deixar de existir da noite para o dia. E aí aonde estará a sua felicidade? Aonde estará a sua realização? Aonde estará o seu bem? Não é? É isso que hoje nós vemos muitas vezes, muita gente sofrendo, muita gente depressivo, muita gente angustiado, muita gente ansioso. Por quê? Porque colocou no poder, no ter e no prazer a sua felicidade, a sua realização. E por isso sofrem. Sua vida é um constante sofrimento. Sua vida é uma constante desgraça. Nem de noite ele consegue sossegar, acalmar o seu coração. Mas quem coloca a sua vida em Deus, ele usa dos bens da terra, mas ele sabe muito bem que nenhum desses bens terrenos são maiores, são eternos, são permanentes. E por isso ele usa de tudo, mas ele está certo de que existe só um bem, que é absoluto. E esse bem ele procura também possuir. E esse bem garante a felicidade para ele já aqui na terra. Portanto, vejam, meus irmãos, Deus é o único que nos garante uma felicidade eterna para a eternidade, mas também já agora para este mundo, para esta vida. Os bens da terra não nos garantem os bens do céu, a felicidade do céu, mas os bens do céu já nos garantem a felicidade aqui na terra. Porque quem vive aqui, mas ao mesmo tempo está voltado para o céu, para as coisas do alto, como nos falava São Paulo, este já é feliz, este já é livre, ou pelo menos vive melhor do que aquele que está muito ainda apegado ao poder, ao ter e ao prazer. Procuremos então as coisas do alto, onde está a nossa vida escondida com Cristo no mais alto dos céus. Assim seja. Amém.